Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, fica aí como uma referência para quem está focado na dieta, para que não confunda nesse aspecto das referências que você tem entre alimentos cru e alimentos preparados, beleza? Por quê? Alguns alimentos quando preparado, eles vão ganhar peso. Alguns alimentos, pela forma que é preparado, eles vão perder peso. Tá? Eu vou utilizar dois exemplos básicos e vou explicar da maneira mais simples para que fique de fácil entendimento aqui. Eu vou utilizar o peito de frango e o arroz. Tá? Então, cuidado com a referência calórica que você está buscando ali. Qual foi a referência que você viu? Você viu a referência do alimento cru ou a referência do alimento preparado? No caso do peito de frango, vamos aqui agora ao exemplo. A informação que a gente tem é que peito de frango cru, 100 gramas contém 120 calorias. Beleza? Só que a forma como eu vou preparar esse peito de frango para consumir pode fazer ou causar uma variação no peso dele. As calorias se mantêm, porém o peso pode alterar, beleza? Por quê? Se eu faço um peito de frango grelhado, por exemplo, a tendência é que depois que ele estiver preparado, esses 100 gramas, ele vai pesar menos, tá? Na carne tem água e tal, vai evaporar e vai perder peso. Então, o produto resultante ou o alimento preparado, só como exemplo, não tem nada exato aqui, mas vamos supor, esses mesmos 100 gramas, depois de preparado, vai pesar só 80 gramas. Porém, esses 80 gramas, eles ainda têm 120 calorias. Entenderam? Se eu preparar ele grelhado, a tendência é que ele perca peso, tá? E varia, só pesando depois, tá? Preparou 100 gramas ali, pesou, você vai ver que se fizer grelhado vai pesar menos do que tinha antes. Mas nesses 80 gramas ainda terão as 120 calorias. Então entenda que se você está utilizando essa referência, você não pode, por exemplo, pegar 100 gramas de peito de frango grelhado pensando que vai ter 120 calorias. Não. Se eu faço a proporção aqui, ó, do alimento já preparado, 120 calorias dividido por 80 gramas dele preparado, vai dar 1,5. 1,5 calorias para cada grama. Desta maneira, se eu fosse comer 100 gramas de peito de frango grelhado, eu faria 1,5 vezes 100, tá? Então, ele grelhado, 100 gramas, teria o equivalente a 150 calorias, tá? Então, por exemplo, para obter 100 gramas de peito de frango grelhado, eu teria que preparar bem mais do que 100 gramas. Seria algo em torno de 120, 130 gramas de peito de frango cru. Então, essa é a primeira referência, um alimento que perde peso pela maneira que ele é preparado. Então, esse seria um primeiro aspecto. Agora vamos falar de um outro alimento que ele ganha peso em função da maneira como é preparado, como é o caso de arroz, no qual a sua preparação vai água, porém a água ela não tem caloria. A água tem 0 de caloria, só que ela vai fazer com que o alimento ganhe peso, tá? Então, vamos ver. Quando a gente pega o arroz, a referência que a gente tem na embalagem aqui, ó, tá dizendo que 50 gramas tem 173 calorias, mas é o arroz cru, não é o arroz preparado.
Tá? Se você preparar o seu arroz e pegar 50 gramas ali dele preparado, não quer dizer que ele já tem 173 calorias. Tá? Aqui é a referência cru. Tá? Então, da mesma maneira, se 50 gramas é 173 calorias, 100 gramas vai ter o dobro. Tá? 100 gramas, 374 calorias. Na hora que a gente vai preparar esse arroz, provavelmente a gente vai colocar o dobro, um pouquinho mais que o dobro de água. Então, para preparar 100 gramas de arroz, provavelmente de água, vai algo em torno dos 250 ml, tá? Ou 250 gramas, porque sim, você pode utilizar para a grande maioria dos líquidos a referência de 1 grama para 1 ml, 1 ml para 1 grama. Tá? Coloquei 100 gramas de arroz, que tem 374 calorias. Coloquei 250 gramas de água, ou 250 ml de água. Fiz ali, cozinhei o meu arroz. Provavelmente, o arroz cozido, se a gente falar só de peso, ele vai ter algo em torno de uns 300 gramas, tá? No arroz evapora um pouco de água pelo processo de cozimento, só que ele absorve muita água. Então, eu tenho 300 gramas de arroz preparado, as calorias elas se mantêm, tá? Então, eu só tenho de questão de caloria do arroz, a água é 0, tá? Então, esses 300 gramas de arroz, eles continuam tendo 374 calorias. Vamos deixar aqui cal. Então, por exemplo, se eu for consumir agora aqui, quiser estabelecer... Primeiro, vamos estabelecer o fator de relação. Então, são 374 calorias dividido pelo resultante ou alimento preparado. 300 gramas. Dividido por 300 igual... O fator aqui de multiplicação para cada grama é de 1,24 calorias. 1 grama de arroz tem 1,24 calorias. Então, dessa maneira, se a pessoa come ali 150 gramas de arroz preparado, ela faria 150 vezes 1,24, tá? O que resultaria em 186 calorias. Ok? Então, entenderam? Então, quando a gente fala assim de alimento cru e alimento preparado, tem que tomar cuidado com isso. No caso do arroz, ele vai ganhar peso, tá? E o que muito se confunde, a pessoa vai pensar que esse arroz preparado, ela vai utilizar essa referência do arroz cru. Tá? Se a pessoa pega aqui 150 gramas de arroz e faz 150 vezes... aqui seria equivalente a 3 porções, né? Então, a gente faria 3 vezes... 3 vezes... o celular. 3 vezes 173... igual a 519. Então, tem muita gente pensando que esses 150 gramas aqui do arroz preparado tem 519 calorias. Ok? Acho que ficou fácil de entender, tá? Tem que tomar cuidado com essa questão da referência do alimento cru e o alimento preparado, ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?